como se nada tivesse acontecido. Vamos aqui. Eu parei exatamente aqui. Ele descreve um movimento infinito, certo? Porque já que não tem atrito. Mas agora vamos mudar um pouco de chave. Vamos mudar o que a gente estava falando. Vamos para uma outra coisa. Vamos voltar no movimento circular uniforme, lá do primeiro ano. A gente tem esse exemplo aqui. Um eixo cartesiano, né, x e y, normal. E vamos colocar que aqui é a origem, porque eu desenhei esse y depois que eu tinha desenhado tudo, aí eu vacilei aqui que eu devia ter botado, eita, ficou claro. Eu devia ter botado o y pra cá, né? Eu coloquei ele lá pro canto. Mas aqui é o zero, tá? Aqui é o zero, a origem. Ponto 00. Beleza. O que a gente tem aqui? Aqui, vamos colocar que é a Terra, esse centro aqui, esse centrinho. E esse ponto aqui, essa bolinha aqui, é a Lua. E a Lua, ela faz um movimento que o... Meu Deus. Continuando aqui mais uma vez. Meu cachorro do nada começou a latir. Mas tudo bem. A Terra, ela fica parada aqui, enquanto a Lua, ela vai fazendo um movimento circular uniforme em torno da Terra, certo? E então, esse movimento, se você analisar, né, o conceito dele, movimento circular uniforme, e nesse exemplo da Terra parada enquanto a Lua gira em torno dela, esse movimento é infinito também. Ok, esse movimento é infinito. Então, outra coisa, né, outro detalhe que seria interessante ressaltar é que a projeção do movimento que a Lua faz em torno da Terra, no caso, nesse exemplo, no plano cartesiano aqui que eu desenhei, a projeção dela vai descrever um movimento circular, um movimento harmônico simples, né, como a gente vê aqui. Esse ponto desfocou, voltou. Esse ponto aqui, a projeção dele vem aqui, no zero também. E aí a gente anda um pouco com ele no sentido anti-horário aqui. Eu vou adotar sempre o sentido anti-horário aqui, porque fica mais fácil de demonstrar algumas coisas, que eu vou falar daqui a pouco, como a equação horária do movimento, da velocidade e da aceleração. Então, beleza. A projeção desse ponto aqui, ela vai dar bem na origem, né? Se você, projetado aqui, origem. E aí a gente anda um pouco com esse ponto no sentido anti-horário, a projeção dele vem um pouco para cá. A gente anda mais um pouco, a posição dele vem para cá. A gente anda aqui para cá, a projeção dele vem para o mesmo ponto 2 que a gente tinha andado antes. Interessante, interessante. Algo está acontecendo aqui. A gente anda mais um pouco com ele para o mesmo, que coincide com o ponto 1 aqui em cima, o ponto 5, e ele volta para a origem. Estranho, estranho. Aí a gente anda mais um pouco com ele para o ponto 6, que coincide com esse ponto 8 aqui, e ele vem para cá. Ok. E agora a gente anda com ele aqui, ele vem para cá, que coincide com o raio da circunferência que a gente viu aqui, que a gente está vendo, que eu desenhei. E a gente anda com ele aqui mais um pouco, ele vem para esse ponto, que coincide com o ponto que ele já tinha vindo anteriormente. Então, eu não sei se você reparou, mas ele está descrevendo um movimento harmônico simples aqui, ó. Enquanto ele está girando aqui, a projeção desse giro, né, em torno da Terra, a projeção desse ponto em MCU, movimento circular uniforme, está formando um MHS aqui, ó. Olha que interessante. Legal. E já que
ele está formando esse movimento harmônico simples por causa de um movimento circular uniforme, a gente pode definir algumas coisas dentro disso daqui, né? Por exemplo, a gente pode definir a posição que ele se encontra em qualquer um desses pontos. Em qualquer a posição que a projeção faz, que a projeção tem, entendeu? Relacionado ao x0 aqui, que é o 00 que eu já tinha dito antes. Então vamos lá. Já que a gente já sabe disso, então adotando o x0 como um zero, a gente pode montar uma retazinha aqui, que é um R, que coincide com o A, ou seja, eles são iguais. O raio, né, da circunferência ele é igual a amplitude do movimento harmônico simples. E esse raio ele faz um ângulo φ com esse eixo x aqui. Ok? Então, eu não sei se você notou que eu desenhei uma espécie de triângulo retângulo aqui. Mas eu não fechei esse triângulo justamente porque eu queria mais que fosse um arco aqui, ó, tá vendo? Um arco, do que um triângulo retângulo em si. Mas vamos lá. Se essa distância aqui vale x, a gente tem a gente tem então um x, que é uma distância, pode ser um cateto, né? Pelo exemplo aqui, um cateto, e a hipotenusa é r. Então, o cosseno desse ângulo aqui, ele tem que ser igual a esse x, esse cateto, sobre a hipotenusa, sobre o r. Então, a gente tem que o cosseno de φ é igual a x sobre r. Esse φ aqui, a gente poderia chamar ele de qualquer coisa. Eu poderia chamar ele de alfa, de beta, de qualquer coisa, mas botei um φ aqui só pra gente não se confundir, que também é uma letra grega, né? E é só pra não se confundir mesmo, mas vamos lá. Então, portanto, o x ele é igual ao raio vezes o cosseno de φ. Ok, deixa isso daqui para lá, por enquanto. Daqui a pouco a gente toca nesse assunto aqui. E, de acordo com a equação horária do movimento, S igual a SO mais VT, isso daqui vem do V igual a ΔS sobre T, tá? Se a gente relacionar ele com o MCU, a gente tem que o φ é igual a φ0 mais ômega-t. Se você quiser, eu posso provar isso daqui para você num outro vídeo também. Então, x é igual a raio vezes o cosseno de φ, e φ é igual a φ0 mais ômega-t, a gente tem, então, que o x é igual ao raio vezes o cosseno de φ0 mais ômega-t. Ok, e a gente sabe que ômega é 2πf, ou π ou ômega igual a 2π sobre t, e f é igual a 1 sobre t. Ok, agora a gente já resolveu uma situação, a gente sabe qualquer posição que tiver no MHS. Ou seja, se qualquer posição que ele descrever, a gente já sabe qual é. Justamente por causa dessa equação aqui que a gente encontrou. Equação horária do movimento harmônico simples. Agora vamos para a situação 2. A velocidade do ponto é chamada velocidade tangente ao movimento. Essa velocidade aqui. Ela tenta empurrar sempre o ponto para fora da circunferência. Entendeu? O que mantém esse ponto aqui é a força centrípeta que puxa para o centro. Ela tá tipo aqui, assim. Tá assim. Força centrípeta. É essa daqui. E se ela é um vetor, a gente pode decompor ela, já que ela está fora do eixo aqui, ó, tá vendo? O eixo Y, eixo X. Essa velocidade aqui está totalmente fora de um dos eixos. Então a gente não pode mexer com ela do jeito que ela está. Então a gente decompõe ela em duas formas. Vy
que aí sim ela coincide com o y, então dá para a gente calcular. E o Vx, que coincide com o eixo x, então dá para a gente calcular. E ó, esse ângulo aqui, esse ângulo φ aqui, ele descreve com o Vx um ângulo alterno interno, que é esse aqui. Já que esse lado aqui ele é paralelo ao x, então lados paralelos com uma reta que corta elas, forma ângulos alternos internos. E esse VY aqui, ele pode ser desenhado dessa forma aqui também. Ó, tá aqui, ó, V, o Vx e o VY. Esse ângulo aqui, esse ângulo bem aqui, ele é 90 graus menos o φ. Esse ângulo aqui, 90 graus menos o φ. E esse lado aqui, que é o VY, ele forma 90 graus aqui e um ângulo x aqui. Esse ângulo x, ele é igual ao φ, já que um triângulo ele precisa ter 180 graus, né, os ângulos internos, 180 graus, e a gente tem 90 mais 90 menos φ igual a x, aliás, mais x igual a 180. E aí vai ficar x mais 180 menos φ igual a 180. Aí o 180 passa para lá, subtraindo, vai ficar 0. E x menos φ igual a 0. Vai ficar, né, no final. Então x é igual a φ. Portanto, esse ângulo aqui é igual a φ. Se você quiser, eu mando uma foto de como que eu provei isso. Esse processo, né, que eu falei, só que coisado, né? É escrito. Então, como eu peguei esse ladinho aqui e transportei ele para cá, já que é a mesma medida, entendeu? Aqui tá fora de escala, por isso que tá pequenininho, mas é a mesma medida. Que é a mesma medida que tá aqui, é a mesma medida que tá aqui. Só que eu só peguei ele e arrastei para lá para a gente poder visualizar, para você poder visualizar esse coisinha aqui, a relação dele com o φ. Então, a gente tem que esse triângulo aqui formado, ele tem o seno dele, o seno do φ é igual ao Vx sobre a hipotenusa, que é o V aqui. Então, o Vx é igual a V seno φ. Só que tem um porém. Esse Vx, ele está no sentido contrário ao x. Então, o sinal dele é negativo. Então, Vx é igual a menos V seno, e como o φ é φ0 mais ômega-t, seno de φ0 mais ômega-t. Essa é a equação da velocidade no movimento harmônico simples. Agora, na situação 3, aceleração. Esse vídeo ficou muito longo, mas eu vou fazer o possível para diminuir o tamanho dele. Se der para editar, eu vou editar antes de te mandar. Mas se não der, eu vou mandar particionado. Agora, a aceleração no MHS. Ela se relaciona diretamente com a aceleração centrípeta. Mas o que é a aceleração centrípeta? Bem, lembra que eu falei que a força que puxa, que impede que a bolinha ela saia esse ponto, né, saia dessa circunferência, é a força centrípeta? Pois é. Se você lembrar lá da segunda lei de Newton, a força resultante, né, a força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Correto? Está aqui. Força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Segunda lei de Newton. E a força centrípeta é igual a mv ao quadrado sobre r. A massa vezes a velocidade ao quadrado sobre r. Se a força centrípeta aqui é igual à força resultante, porque a única coisa que impede que esse ponto saia desse movimento, então a força resultante é igual à força centrípeta, eu acabei de falar isso, e a massa vezes a aceleração é igual a massa vezes a velocidade ao quadrado sobre r. Então, se a gente cortar aqui, né, a massa com a massa, já que é a mesma coisa, A é igual a V ao quadrado sobre R. Se V é igual a ômega R, então A é igual a ômega R ao quadrado sobre R. Então A
é igual a ômega ao quadrado R vezes R sobre R. Então, corta um R com o outro. Fica, então, A igual a ômega ao quadrado sobre, vezes R. Fechou. Essa é a aceleração centrípeta. Agora, como que a gente vai relacionar ela com o movimento harmônico simples? Tranquilo. Aqui, a aceleração centrípeta, ela está para baixo, né? Já que essa aceleração, ela está de acordo com o movimento ela está de acordo com o sentido da força. Então, tá aqui. Ela está para baixo. Se ela está para baixo, fora do eixo cartesiano que a gente desenhou, x e y, então ela pode ser decomposta em dois outros vetorzinhos pequenininhos. Logo, aqui a gente tem, né, que o AX ele é paralelo ao eixo x. Então ele forma ângulos alternos internos, como eu já falei antes. Logo, a gente tem aqui, eu até fiz um desenho aqui, temos esse ângulo aqui φ, que é o mesmo daqui, né? A aceleração centrípeta para baixo, a aceleração em x aqui para a esquerda, ou seja, você já sabe que o valor que ela tiver vai ser negativo, e aqui não é um ponto não, aqui é um igual. O valor que ela tiver vai ser esse valor, só que negativo, certo? E a gente pode desenhar também a y, a x e a aceleração centrípeta. Esse ângulo aqui, esse triângulo é um triângulo retângulo, então também serve nele as regras de seno e cosseno e tangente. Mas a gente vai usar o cosseno dele. O cosseno, então, desse ângulo aqui φ vai ter que ser igual ao AX sobre a aceleração centrípeta. Está aqui. E, como eu falei, a aceleração centrípeta é negativa, né, contrária ao movimento. Então, AX é igual a aceleração de x, né, é igual a menos a aceleração centrípeta vezes o cosseno de φ. Né? Passa esse daqui multiplicando, fica assim. Só que como ele é contrário ao movimento, ao sentido, ele fica negativo. Então, se a aceleração centrípeta é igual a ômega ao quadrado vezes o raio, a gente tem que AX é igual a menos ômega ao quadrado vezes o raio vezes o cosseno de φ0 mais ômega t, já que φ é igual a φ0 mais ômega t. Então, a conclusão. A gente tem que as relações e equações horárias encontradas são as seguintes. Movimento é x igual a raio vezes o cosseno de φ0 mais ômega t. Velocidade é velocidade no eixo x igual a menos v seno de φ0 mais ômega t. Mas a gente sabe que velocidade é ômega r, né? Como eu já falei antes. Então, vx pode ser escrito também como menos ômega r seno de φ0 mais ômega t, né? Para ficar tudo em função de ômega e do raio. Agora, e a aceleração é a de x menos ômega r, ômega ao quadrado r, cosseno de φ0 mais ômega t. Porém, vale ressaltar que a medida do raio que a gente fez, ela é igual à amplitude do movimento harmônico simples, né? E tipo assim, se aqui ele faz um x0, e ele vai até aqui esse A, e ele faz ao mesmo tempo um movimento, e ele tem uma relação direta com o movimento circular uniforme, então esse raio aqui, ele tem que ser igual à amplitude que o movimento faz, né? Não sei se tu conseguiu entender, qualquer coisa eu explico de novo. Mas então, substituindo tudo pelo A de amplitude, a gente tem que a amplitude é igual ao cosseno, aliás, o x é igual a amplitude cosseno, v de x é igual a menos ômega amplitude seno, e a de x é igual a menos ômega ao quadrado amplitude cosseno. Entendeu? É isso aí. E até a próxima. Falar que nem professor de videoaula, né?